Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, cumprindo com a nossa missão de umbandistas, birrentos, como diria minha madrinha de coroação, Luciola Couto. Ela sempre dizia: não seja teimoso, meu filho, seja birrento com as coisas que tu quer. Então, estamos aqui mais um dia para transmitir um pouquinho de oração, um pouquinho da nossa fé e renovar a fé, ajudar todos os médiuns, amigos, dirigentes, assistentes a, nesse período de pandemia, encontrar de alguma maneira outras formas de exercer a nossa espiritualidade, de entrar em contato com os nossos guias, de falar um pouquinho sobre Umbanda, nós que estamos com tanta saudade de abrir as portas, de poder fazer a caridade. Não tem como falar em caridade sem lembrar que esse é o nosso principal papel, o papel da caridade espiritual, que é diferente da caridade material. A caridade espiritual, a gente realiza ela principalmente com a doação do nosso tempo, do nosso sentimento e do nosso amor. Caridade espiritual se faz acompanhado, se faz com a ajuda dos espíritos, dos caboclos, dos pretos velhos, das crianças, dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, auxiliando irmãos, auxiliando amigos, auxiliando desconhecidos, que às vezes adentram por aquela porta com os pensamentos mais variados na cabeça, com crises gigantescas, e o nosso papel é estender a mão, é dedicar o nosso tempo aos conhecidos e aos desconhecidos, e a espiritualidade nos ajuda a desempenhar esse papel. Esse é o papel da Umbanda, é a prática da caridade espiritual. Então, hoje o tema do nosso encontro é o Diário Mediúnico. Esses dias caiu na minha mão o Diário Mediúnico do meu avô, Jaci Oliveira. E não é só esse aqui é o caderninho da coroação dele. E nesse diário conta toda a história dele, conta brevemente a história mediúnica do meu avô. E eu acho que se eu cheguei até aqui, se eu estou até aqui hoje, na casa que meu avô construiu, na garagem que ele construiu, que se transformou num templo, numa terreira, é porque teve o dedo, teve a mão, teve o braço, teve o corpo, teve o suor, teve os dias, os anos de dedicação do meu avô à Umbanda, que me ensinou através do exemplo. Como está escrito nesse diário que eu vou ler para vocês, ele nunca faltou a um trabalho. Enquanto escreveu esse diário, ele nunca faltou a um trabalho. Esse diário, ele conta os primeiros 7 ou 8 anos mediúnicos da vida dele, e ele nunca faltou a nenhuma sessão, tanto interna quanto externa, quanto de desenvolvimento, quanto a trabalhos nos reinos, que são nas matas, nos mares, nas cachoeiras, nas pedreiras. Há muitas visitas que eles faziam nas casas das pessoas para fazer a caridade. E quando a gente começa na Umbanda, é da nossa cultura ser presenteado, geralmente pelos padrinhos, com um livretinho, com um diário, que a gente deve colocar ali o nosso nome, que dia que foi batizado, e ir anotando a cada evento importante, que dia a entidade chegou, que dia ela riscou o ponto, que dia ela deu o nome, que dia ela começou a atender, e os eventos da nossa caminhada espiritual. Então, para que isso não fique perdido no tempo, dentro de uma gaveta,
e que sirva de modelo para o meu filho e quem sabe um dia para os meus netos, para que eles saibam para que meu filho saiba como o bisavô dele pensava, ou meu neto pense como o trisavô dele começou na Umbanda, para que eles saibam como isso acontecia. Eu resolvi gravar esse vídeo contando para vocês essa história e estimular todos vocês, médiuns, assistentes e principalmente aos diretores de casa, de terreiros, de centros espíritas, a fazerem seus diários, a publicarem seus diários, para que eles sirvam de modelo, para que eles inspirem as pessoas a seguir nesse caminho de caridade. Antes de mais nada, quero convidar a todos a fazermos um Pai Nosso. E como Umbanda é caridade, eu não consigo fazer um vídeo sem fazer um envio de forças, de amor, de saúde. Antes de contar essa história, pequena história do diário mediúnico do meu avô, eu quero convocar e convidar a todos para fazermos uma prece em favor dos doentes, em favor dos necessitados, em favor dos encarnados e principalmente em favor dos desencarnados que ainda se encontram vagantes no planeta, perturbados, perturbadores, doentes. A estes irmãos espirituais que temos e que por vezes nos obsediam, nos acompanham, mesmo que a gente não queira, porque estão perdidos às vezes em sentimentos pobres, perdidos às vezes em sentimentos vingativos e às vezes simplesmente perdidos. O planeta passa por uma peneira, por uma grande peneira neste momento. Então eu peço a todos que orem comigo a prece de Caritas em favor destes irmãos e imaginem neste momento luzes descendo do céu, iluminando a nossa casa, onde estamos agora, iluminando a nossa família, e com a luz brotada do nosso coração, com esse amor doado, que estes espíritos que porventura estejam vagantes em nossa casa, em nosso lar, conectados ao nosso perispírito, ou obsediando pessoas que estão doentes, deprimidas, e mesmo aqueles que encontram às vezes acompanhando doentes aos hospitais, que estes espíritos encontrem a luz, abram o seu coração para Jesus, para nosso Pai Oxalá, e que a nossa prece possa servir de fagulha, de acendimento dessa luz espiritual que todos carregamos, que é a nossa consciência. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor,
como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Senhor, pedimos, Senhor, que ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações, que espalhe teu amor nesta terra, que todos os espíritos encarnados e encarnados tenham coragem de olhar para cima, de enxergar tua luz, de pedir perdão e misericórdia por todos os nossos erros cometidos. Que brilhe dentro do coração de cada um a vontade de seguir teus passos, de fazer a caridade, de fazer o bem, de proclamar a verdade. Salve nosso Pai Oxalá, salve nossa Mãe Iemanjá, salve Cosme e Damião, salve Xangô, salve Ogum, salve Oxóssi, salve os pretos velhos, salve Mamãe Oxum e o povo do Oriente, salve nossos guardiões. Que todos esses guias possam fazer um círculo de proteção sobre nossas famílias neste momento, nos aliviando e, se for possível, rompendo com laços espirituais de espíritos obsessores, para que possamos conseguir caminhar com mais tranquilidade, com mais firmeza em direção ao Cristo, fazendo a caridade, seguindo o Evangelho, tentando praticar em nossa vida as máximas do Cristo, do perdão e de amor ao próximo. Saravá. Bom, amigos, confeccionar um diário é uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer. Aqui na terreira, logo que nós abrimos a nossa casa, a médium Carmen, filha da dona Terezinha, na segunda ou terceira sessão, ela disse ter recebido uma mensagem do Darcy Dias da Silveira, nosso mestre Darcy, e ela me questionou no final de uma sessão, da terceira sessão, eu acho. Ela disse assim: Juliano, ele está mandando te perguntar se tu está anotando as coisas que estão acontecendo num diário. E eu comecei a rir e chorar, porque eu sabia que o tio Darcy anotava tudo no caderninho. Quantas consultas, quantos passes, quantos atendimentos ocorreram em cada sessão. E eu não estava fazendo isso na nova terreira, na terreira recém-inaugurada dos Sete Flechas. Então prontamente eu dei jeito de pegar meu caderninho, peguei meu caderninho da coroação, que foi um presente da Maria Aparecida do Birajara, que ela me deu com tanto carinho no dia da coroação, e comecei a escrever o diário deste terreiro. Escrever o diário deste terreiro me permitiu, meses depois dele aberto, confeccionar o site da terreira e transcrever esse diário numa forma mais moderna, com fotos, com vídeos, para que ficasse para sempre, se Deus quiser, para sempre, da internet, para que as próximas gerações possam acessar, possam ver como foi a nossa criação, como que um brotinho pode um dia se transformar numa árvore frondosa, se Deus permitir. Então esse é o objetivo do nosso site, mas a origem dele é esta, um diário mediúnico e um diário de um site, o diário da terreira, perdão. Foi desta maneira, fazendo um diário pormenorizado, que foi possível que a Mãe Maria editou esse livrinho,
contando a história da Mãe Maria em pormenores, em detalhes, como ela foi fundada, quantos médiuns estavam presentes, qual era o endereço, quais eram os médiuns, como que as giras aconteciam. E aqui dentro desse livrinho, que tem lá na Mãe Maria, para quem quiser comprar, eu quero ver se eu consigo botar no nosso site uma versão dele em PDF, aqui conta dia a dia os principais eventos da terreira. Então, e isso hoje nos serve de base para a gente tirar dúvidas de como é que era, como é que evoluiu a Umbanda, como é que evoluiu os nossos trabalhos. E então, esses dias caiu na minha mão o diário do meu avô, Jaci Oliveira, o diário pessoal dele. Eu peguei autorização da minha avó Mercedes, que graças a Deus ainda está conosco lá de cada matéria, e ela me autorizou a fazer esse vídeo, a contar para vocês algumas coisas que estão num diário que estava engavetado. Então eu vou ler para vocês, e todo esse material agora encontra-se no nosso site maimariaseteflechas.com.br. Então começa assim: meu diário espiritual, Jaci Oliveira, 13 de setembro de 72. Nestas simples páginas não seria possível expressar minha alegria quando ingressei na corrente da terreira de Mãe Maria Fraternidade Ubirajara. Aqui neste pequeno livreto escreverei os momentos mais importantes durante minha vida de médium, desde o primeiro dia como membro da corrente. E aí ele fez uma tabelinha onde ele botou a data do batismo, a data que ele fez a consagração de mar, de pedreira, cachoeira, rio doce, mata e coroação. Ele entrou para a terreira, o batizado dele foi em 8/10/72. A primeira incorporação ocorreu 5 anos mais tarde. Ele recebeu o preto velho em 18/11/77. E o Tupinambá, que era o caboclo que ele trabalhava, em 28 de março de 78. Ele também anotou quais eram os 7 orixás ensinados na época: Oxalá, Iemanjá, povo do Oriente, Oxóssi, Xangô, Ogum e Preto Velho. No dia 13 de setembro de 72, eu, no caso Jaci Oliveira, ingressava na corrente espiritual fazendo parte do corpo mediúnico. Fiquei trabalhando como cambono e como ajudante do terreiro até que se aproximava uma excursão no Reino da Cachoeira. Eu já tinha me decidido a me batizar no reino. Eu já tinha escolhido os meus padrinhos espirituais e materiais, sendo os padrinhos espirituais Ogum Iara e Cabocla Iracema, os padrinhos materiais o Sr. Dário e sua esposa Deli. Excursão esta realizada no dia 8 de outubro de 72, data em que fiz meu batismo como médium de Umbanda. No mesmo dia recebi as primeiras vibrações espirituais no desenrolar dos trabalhos no reino. O primeiro reforço a fazer é o de bebida. Fiz no dia 19 de outubro e logo após fiz o segundo reforço, este o de ervas. Fiz no dia 29 do mesmo mês de 72, isto é, outubro. Passaram mais de 1 mês e meio. Fizemos uma excursão ao Reino do Mar no dia 10 de dezembro de 72, quando fiz meu primeiro cruzamento no mar. Aproximava o fim do ano. Vinha o ano de 73, grandes esperanças de um ano cheio de alegria, harmonia, saúde para todos. Vinha janeiro do ano novo. Fizemos excursão ao Reino da Mata no Lami. Juntamente aos trabalhos e rituais do terreiro, fiz minha oferenda. No momento da oferenda, recebi, por alguns momentos, o meu guia espiritual. Fiquei muito contente, pois pensava eu que já ia continuar o trabalho com ele, mas não foi assim. Precisava eu de mais tempo.
mais desenvolvimento. Para tal, fizemos alguns meses depois alguns desenvolvimentos, no qual eu recebia as vibrações, mas não continuava a trabalhar com o guia. Em fevereiro, no dia 4, fomos ao rio Água Doce para fazer o reforço e as oferendas, mas não foi possível fazer o reforço por causa do mau tempo reinante. Só fizemos as oferendas e as obrigações rituais. Continuava eu trabalhando como cambono e ajudante no terreiro, participando de trabalhos externos, sem nunca faltar qualquer trabalho ou sessão. No dia 13 de junho fiz a consagração da minha guia, que até então não tinha sido consagrada. Durante todo esse tempo de trabalho, eu ia aprendendo muita coisa, o respeito ao espiritualismo. Quanto mais eu aprendia, mais tinha que aprender. Por esse motivo, nunca tive pressa de trabalhar com o guia, pois era preciso aprender alguma coisa para ser um bom médium. Vem o mês de setembro de 73. Aproximava-se a excursão ao Reino da Cachoeira, local do meu batismo, aniversário do meu batizado. Realizamos a excursão no Reino da Pedreira no dia 30 de setembro de 73, dia de Xangô. Quando na abertura dos trabalhos veio o guia Xangô da Pedra Branca, o guia do cacique-chefe da terreira. No mesmo dia eu fiz uma oferenda para Xangô, oferenda designada pelo guia-chefe Ubirajara. Nesse mesmo dia, o único médium que fez cruzamento da pedreira fui eu. O nosso cacique foi quem designou. Realizamos os outros trabalhos de rotina de final de ano, ou seja, mar, mata e água doce. Nos trabalhos de água doce era para mim fazer o cruzamento, mas não fiz por motivo de saúde. No mesmo ano de 74, fizemos a visita do Reino da Cachoeira, quando fiz a obrigação para Xangô da Cachoeira de levar 7 garrafas de cerveja preta por uma demanda que havia ganho. No mesmo dia, 22 de outubro, fiz o cruzamento da cachoeira. Em dezembro, dia 8, fomos ao Reino de Iemanjá, no mar, fazer nossa obrigação e fazer reforço. Não fizemos como de costume, mas sim de outro modo, descarga e reforço. No mesmo mês de dezembro, houve uma eleição para dirigentes materiais, sendo eleita Nilza de presidente e eu de vice-presidente. Sendo esse mandato de 2 anos, tivemos o ano de 75 muito que trabalhar para organizar a diretoria. Terminamos o ano de 75 e oferecendo chapa nas matas, enquanto se preparávamos para o ano de 76, com muita esperança de poder realizar alguma coisa de bom para nosso terreiro. No ano de 76, em 2 de fevereiro, eu fiz o cruzamento de água doce, pois no ano inteiro não foi possível por motivo de saúde. Em fevereiro tivemos férias. Logo após as férias retomamos os trabalhos e foi decidido que teríamos coroação de cacique e começava as aulas de preparação, sendo os alunos coroados em dezembro de 76. Realizamos a coroação em dezembro. Foi uma festa muito bonita, cheia de alegria e contentamento. No ano de 77, fomos obrigados a mudar nossa terreira para outro terreno, pois o que ocupava não era nosso e foi vendido para outra religião. Durante todo este tempo, eu trabalhava com o povo do Oriente como vidente e comentava como cambono nos trabalhos formais. Aqui eu quero abrir um parênteses. O meu avô era assistente do chefe espiritual, o caboclo 3 estrelas, o qual mandava o meu avô se concentrar num copo d'água enquanto era atendido as pessoas, e ele enxergava naquele copo d'água qual era o órgão ou qual era o problema daquela pessoa e ele relatava. Foi assim que o meu avô começou trabalhando na Umbanda. Após 9 meses de trabalho na obra do terreiro, nós ficamos sem trabalhos espirituais. Eu, desiludido do trabalho que fazia, já tinha resolvido deixar minha carreira de médium, pois até essa data não recebia mais vibração alguma.
Falei com o cacique-chefe e ele mandou fazer uma oferenda no cemitério. O cavalo do chefe foi quem foi comigo fazer. Assim mesmo, isso não provocou-me motivação alguma. Quando fomos ao reino da pedreira, no ano de 77, o cacique-chefe mandou que eu levasse uma oferenda para Oxóssi, e eu levei. Isso foi em outubro de 77. Em 18 de novembro de 77, num desenvolvimento, eu recebi o preto velho Pai Francisco e continuei a trabalhar com ele. Entrava o ano de 78, veio as férias de fevereiro. Após as férias em março, dia 28, teve desenvolvimento e eu recebi o caboclo do Tupinambá. Daí por diante, continuei a trabalhar com os guias espirituais. Fim do diário. É interessante o diário que meu avô escreveu, porque ele só escreveu enquanto era cambono. Isso foi em 78. Em março de 78 ele recebeu o caboclo Tupinambá. E daí para frente ele trabalhou com o preto velho Pai Francisco todas as sextas, com o caboclo Tupinambá todas as quartas, sempre fazendo a caridade. Eu juntei a esse documentário o que foi anotado no dia da coroação do meu avô. Ele trabalhou muitos anos sem se coroar cacique, mas em 22 de abril de 2001, ele se formou cacique de Umbanda na terreira de Mãe Maria. Quem coroou ele foi Darcy. E minha mãe foi a cambona dele nesta festa, nesse dia de coroação, onde estava toda a família reunida. E aí minha mãe anotou algumas coisas que a entidade deixou escrita, né? Coisas que a gente anota nesse dia tão sagrado da nossa caminhada. E algumas coisas eu vou falar aqui. Então o orixá de cabeça do médium do meu avô era o Ogum. Diz minha mãe que ele tinha medo de se formar cacique, porque dizem que no dia que ele se forma cacique, passa a trabalhar com a gente a entidade Pai de Cabeça, e ele tinha medo que o Tupinambá fosse embora e algum Ogum passasse a trabalhar com ele. E isso não aconteceu. O Tupinambá continua trabalhando com ele. Então o nome do guia acabou com o Tupinambá. Confirmou que seria ele que continuaria o trabalho. A linha de Oxóssi. A cor da irradiação do Tupinambá é azul. Olha que interessante, né? Nós temos uma cruz azul. Na nossa fachada. Aí foi perguntado para o caboclo qual era a missão. E o caboclo disse: completar a missão que o caboclo prometeu a Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, ajudar os filhos aqui da terra. Completar a missão que o caboclo prometeu a Deus, ajudar os filhos aqui da terra. E por fim, a gente pede uma mensagem, que o caboclo deixa uma mensagem, não a missão, mas sim caboclo, qual a mensagem que o senhor deixa para o seu médium e para nós? E o caboclo Tupinambá, no dia da coroação, deixou a seguinte mensagem: que Deus Pai Todo-Poderoso vai reinar sobre a terra. O seu amor pelos seus filhos, a todos que se entenderem na sua santa lei. Eu vou repetir: que Deus Pai Todo-Poderoso vai reinar sobre a terra. O seu amor pelos seus filhos, a todos que se entenderem na sua santa lei. Olha que mensagem bonita
profunda, cheia de significado e condizente com os dias que estamos vivendo, onde nós vemos em obras espíritas que o planeta está sendo saneado, que espíritos malfeitores estão sendo levados para outros orbes, para outros planetas, e que os herdeiros do novo mundo, os herdeiros da Terra, serão os espíritos que entenderem a mensagem do Cristo e que praticam a mensagem do Cristo, que queiram praticar a mensagem do Cristo. Aqueles que não querem ouvir serão convidados a se retirar e serão levados, já estão sendo levados. Nós estamos vivendo os últimos momentos desse saneamento que está sendo realizado no planeta. Muitas obras espirituais dizem a mesma coisa, que todos os umbrais e os locais onde viviam os espíritos que estão encravados no mal foram chamados ao reencarne, reencarnaram, estão entre nós, recebendo a última chance de decidirem qual o seu futuro, o que eles querem, de que jeito eles querem viver, num planeta do bem e do amor, ou num planeta de vingança e ódio. Se assim o desejarem, assim viverem como estão vivendo muitos de nós, ao desencarnarem, já estão com sua passagem carimbada para um novo habitat, que começará novamente com o homem ainda primitivo, em meio a lobos e leões, o aprendizado. E aqui ficarão espíritos que desejam o bem. Aqui não ficarão espíritos puros, não há espíritos puros entre nós. Todos nós estamos sendo espiados, significa testados. O objetivo da vida é evoluir. O objetivo da vida é nos testar. Testar quais são as nossas reações perante os desafios da vida. O objetivo da vida não é acumular dinheiro, riquezas, tudo que os vermes corroem, tudo que vira pó. O objetivo da vida é evolução espiritual. E como é que a gente evolui espiritualmente? Seguindo a palavra do Cristo. Como? Perdoando. Perdoando o próximo. Perdoando a começar por dentro de casa. Então, amigos, eu queria deixar esse presente a todos vocês na internet, esse vídeo juntamente com o diário completo do meu avô, que lá tem também os pontos riscados que foram ensinados a ele nas aulas de Umbanda, algumas fotos. Quem quiser baixar o diário completo dele está lá, porque deve servir de modelo. O diário dele não diz nada além do que eu li aqui. Textualmente eu li integralmente eles para vocês. Eu li integralmente o diário para vocês. Mas tem algumas figuras, algumas tabelas que complementam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curto de hoje e que ele seja inspirador para que chefes de terreiros façam seus diários, para que médiuns novos e experientes que ainda não têm os seus diários comecem a escrever. Esses dias eu ouvi de uma amiga umbandista: caminha que o chão aparece. Comece a escrever, que vai vir a inspiração, a intuição daquilo que tem que ser escrito, porque o diário serve principalmente para quem o escreve.
porque nos momentos de fraqueza você vai poder abrir o seu diário e vai entender tudo o que você passou, e que sirva de inspiração para as futuras gerações. Espero que vocês tenham gostado. O material está disponível no nosso site mãemariaseteflechas.com.br. Está completinho, e que fique o registro dele aí, se Deus quiser, para a eternidade. Agradeço a Deus, a Jesus, aos 7 orixás, agradeço aos nossos guias espirituais, agradeço ao meu avô Jaci Oliveira, que já se encontra em Aruanda, com certeza, junto dos Darcy, junto da Lucila Couto, junto de tantos médiuns da terreira do Birajara e de Mãe Maria. Agradeço essa corrente que está aí do outro lado da matéria, nos vendo, nos assistindo também, e que eles de lá nos dê força para fazer uma corrente forte do lado de cá, para praticarmos a caridade em nome do Cristo e praticarmos a Umbanda, que é a manifestação do Espírito para a caridade. Saravá a todos, fiquem com Deus, e que até semana que vem a gente possa fazer novas orações, um novo encontro. Até lá, um grande abraço. Saravá.